Muito bem, amigos do Veículos Velocidade, nós estamos iniciando o processo editorial de mais um test drive. Eu estou aqui com o Marco Escada, tomando essas primeiras imagens e estou pilotando, conduzindo, guiando uma Chevrolet Spin Premier. Essa nova versão da Chevrolet, da Spin, essa SUV de 7 lugares. Logicamente que essa SUV de 7 lugares não tem o porte de uma Jeep Commander de 7 lugares ou de uma Kia Carnival de 7 lugares, que são caminhonetes, vamos usar o termo caminhonete entre aspas, tá? Mais amplas, maiores do que a Spin. Então essas outras duas SUVs, para ninguém me cobrar depois que eu chamei de caminhonete, são maiores. Como consequência natural, elas proporcionam um conforto mais amplo a todos os 7 passageiros. Mas essa aqui tem essa virtude de ser mais compacta e, como consequência natural, também ser mais barata. Então atende um público maior de consumidores. Essa Spin, ela substitui 2 antigos SUVs da marca, a Zafira e a Meriva, que existiam por muitos anos na Chevrolet. Mas nós vamos fazer uma análise, como sempre de hábito fazemos aqui no canal, sobre esse produto. Eu andei algum tempo com ele e vou passar agora para a equipe e gostei muito do comportamento dinâmico, das condições do habitáculo. Inclusive ele tem bancos de couro, muito confortável, como o nosso querido colega Guilherme Roquette diz, é suave ao contato, apesar de ser plástico, né, Marco? E ela é muito gostosa de seguir, de guiar. Eu estou conseguindo, nesse trânsito conturbado aqui da cidade, 8,5 km de média de consumo, e nós vamos ver o que o Marco Escada e o Guilherme Roquette vão conseguir na avaliação mais profunda e mais detalhada dessa Chevrolet Spin Premier. Isso tudo logo depois da nossa vinheta, ok? A Chevrolet renovou o que poderia, mas manteve o que precisava. E assim é a síntese da nova Spin ano modelo 2025, depois desse facelift, mas também depois de mudanças na suspensão e também no motor. Não que tenha mudado o motor, mas isso a gente vai te explicar ao longo do vídeo. E aí a gente pode entender que esse carro foi lançado como uma minivan, mas que hoje já ganhou ares de crossover, tal qual outros modelos atuais. E é um pouco essa ideia aspiracional mais aventureira que está caracterizada nesse ano modelo 2025 a partir de agora. Porém, o interessante é a gente saber que as coisas essenciais, como o propulsor, continuam e a gente vai mostrar ao longo desse vídeo aqui no canal do Veículos e Velocidade. Então, se ainda não for inscrito, se inscreva aqui no nosso canal, porque quase toda semana tem vídeo novo, tanto com as nossas primeiras impressões, quanto com os testes completos. E esse aqui é o review completo do Chevrolet Spin. A principal diferença está aqui na parte da frente, com um capô mais elevado, com vincos inclusive aqui no capô, e indo aqui para a parte da grade, em que a gente tem um desenho mais atual, com mais vincos, com mais imponência, com recortes. Alguma coisa até a gente pode imaginar que pode ter sido inspirado na nova Chevrolet S10, que tem esses vincos aqui mais na lateral. E o ganho principal que a gente teve aqui nesse ano modelo de 2025 fica por conta da iluminação, porque a partir de agora todos os faróis são em LED. Primeiro, já tem a barra do DRL na parte superior e ainda aqui na parte central a gente tem luz baixa e também a luz alta desse carro nesse bloco em LED. Agora a gente está vendo nessa outra porção um pouco mais inferior o farol de neblina.
também é um farol de neblina em LED e nesse aspecto a gente tem um ganho, mas a gente tem uma perda no sentido de que a partir de agora esse equipamento aqui é acessório. Você não compra mais um Spin Premier com farol de neblina como era antes. Você precisa pedir esse item aqui na concessionária e vai pagar mais por isso. A Chevrolet entendeu que deveria deixar esse item como algo livre para o consumidor poder comprar. Só que ele precisa saber disso e precisa ser lembrado a respeito. Quando a gente começa a olhar para cá, para a Spin pela lateral, a gente já vai encontrar as rodas de liga leve novas nesse modelo. A gente tem uma roda então aro 16 polegadas que nessa versão Premier ela é diamantada. Nas outras versões a gente tem na LTZ uma roda em tom cinza padrão e na versão LT a gente tem aquela roda com calota, mas é aquela calota estilizada que parece roda. Quando a gente olha aqui pela lateral, a gente já vai encontrar essas molduras pretas e esses apliques que saem da parte aqui dianteira do para-choque, acompanham esse carro todo pela lateral. Inclusive, quando a gente abre a porta, a gente já tem aqui, ó, essa porção em plástico preto saindo junto para cá, para evitar, por exemplo, que você esbarre a porta em alguma calçada. A gente viu esses detalhes na Spin Active, mas a partir de agora, com a ideia de tornar esse carro com um ar mais crossover, a partir de agora a Chevrolet está aplicando esse desenho em todas as versões. Outra coisa que está em todas as versões é a barra no teto, que ela é funcional, inclusive. Você pode aplicar aqui um bagageiro, uma travessa nessa outra posição, que não tem nenhum problema, pode aplicar carga nela. Até porque a gente vai ver que o porta-malas é pequeno se os 7 lugares estiverem em uso. Agora, segue aqui a Spin com esse mesmo desenho de folha de porta e com a mesma ambientação que a gente já tinha na lateral. Nesse aspecto, esse carro não mudou e ele está preservado. Mudança mesmo a gente tem na dianteira e agora lá na traseira. Na parte traseira o destaque fica aqui por conta dessas novas lanternas, cresceram um pouco, mas seguem aqui nessa posição mais horizontal. E aqui na Premier, esse desenho interno em LED, exclusivo da Premier. Nova régua, a gente tem aqui também essa outra porção aqui no para-choque nesse tom mais cinza e um redesenho da traseira aqui do Spin. Agora, a gente já mantém aqui a abertura elétrica e essa abertura do porta-malas aqui, que é o destaque desse carro. A grande vantagem de um Spin, e que a gente tinha tempos atrás em Station Wagons, por exemplo, era o fato de que toda a traseira do carro abre. E aqui, esse recorte mais 90 graus, mais reto da tampa, isso facilita muito quando a gente vai aplicar carga, quando a gente precisa transportar aqui nesse carro. E aí, quando a gente fala então de uma Spin de 5 lugares, a gente vai ter 756 litros de capacidade no porta-malas. Não é o que a gente tem aqui na versão Premier, que tem 7 lugares. Mas assim, nessa condição que a gente está vendo agora, você veja aqui, uma simples mochila, uma grande mochila, no meio do compartimento vira quase nada, porque a gente tem aqui nesse espaço 553 litros de capacidade. É um compartimento muito grande e a gente está percebendo ali que o banco da terceira fileira, ele não é retrátil como a gente tem lá, por exemplo, no Citroën Aircross. A gente tem aqui um banco que ele é fixo. Ele pode levantar, mas você não tira ele fora. E a Chevrolet optou por esse desenho exatamente para reduzir, por exemplo, o ruído no interior do carro e também para que o carro tivesse mais segurança. Agora, posicionei de novo aqui no lugar, você já ouviu aí o ruído, ele pode ficar nessa posição deitado ou ele pode voltar para cá, para a posição em que ele estava em pé. E aí eu vou colocar o banco para a posição então de 7 lugares. Nessa condição aqui, por óbvio que o espaço fica mais limitado, a gente tem 136 litros de capacidade. Só que surpreendentemente não é algo tão ruim, porque a gente pode ainda assim transportar objetos aqui e olha só o espaço que a gente fica. É maior inclusive que um Fiat Mobi, se a gente for lembrar lá do subcompacto da Fiat nesse porta-malas. Tem questões na lateral, então ainda assim, mesmo com o banco na posição, a gente tem um espaço relativo aqui. Agora, quando a gente olha lá para o interior aqui dessa Chevrolet Spin, a gente vai começar essa parte interna olhando primeiro por trás. Porque tem coisas que são muito interessantes quando a gente começa a olhar para o desenho desse carro. Primeiro por conta disso aqui, ó. Posição aqui do ocupante, aqui no Chevrolet Spin.
O encosto de cabeça é em vírgula, e aí eu preciso colocar ele aqui para cima, e eu tenho, na posição em que eu estou aqui, um bom espaço aqui para as pernas. Eu tenho ainda 4 dedos aqui, 3 dedos mais folgados entre um banco e outro. Posição cadeirinha da vovó, tô elevado, tô olhando para frente por cima dos bancos dianteiros. Agora tem um detalhe na Spin, e isso acontece em todas as versões, até nas de 5 lugares. Você pode correr o assento mais para frente ou mais para trás. E aí, se eu corro ele mais para trás, olha só, eu tenho um verdadeiro latifúndio de espaço aqui. Eu tenho muito espaço, suficiente para trancar, para cruzar a perna. Eu já viajei muito em Spin aqui, ó, e eu posso bater a porta, que ainda assim não tem problema. Eu posso continuar com a perna cruzada aqui, porque ela sobra muito espaço quando está com o banco mais para trás. E a mesma coisa ela vai fazer com o encosto aqui na fileira central. Ela pode reclinar um pouco mais o encosto e melhora o conforto que a gente tem aqui. O que fica prejudicado em relação à frente, eu vou te mostrar depois, é aqui, ó, a porta, porque aqui a gente não tem nenhum material em couro, nem nenhum material suave ao toque. Mas esse nicho bastante profundo aqui ajuda bastante quando a gente vai se acomodar aqui atrás, dá para colocar um telefone celular. Tem ali também tomada USB-A, a tomadinha maior aqui, né, da USB. Deixa eu passar para cá para a gente poder acompanhar um pouco mais. Olha só, tomada USB-A, USB maior e 2 saídas de ar-condicionado aqui. Isso é uma grande vantagem porque na Spin anterior, pelo menos na LS, que não tinha essa opção, a gente ficava com um pouco com pouco ar-condicionado para trás, faltava essa saída aqui. Agora, lá na terceira fileira, a gente vai acessar assim e depois eu vou levantar aqui. Deixa eu puxar a cordinha. Agora sim. Passando para cá para trás, eu vou acessar aqui a última fileira de bancos. E essa é muito a modularidade da Spin. Se você está usando passageiros aqui na terceira fileira, você corre os bancos mais para frente para aliviar o espaço aqui atrás. Se não, puxa mais para trás e deixa mais espaço. Nessa condição aqui, olha só, eu tenho um bom espaço aqui, dá pra gente mostrar aqui ó, o meu joelho aqui nesse ladinho aqui, ó. Eu ainda tenho 3 dedos aqui entre o meu joelho e o encosto. Então, não há um desconforto se a gente for pensar por esse aspecto. Agora, claro, o meu joelho fica muito mais alto do que se eu tivesse sentado no banco ali, porque aqui a gente está com o pé em cima do tanque de combustível, né? Então não tem como fazer muito milagre aqui, o pé não vai ir mais para baixo, então a gente fica com o joelho elevado. Isso é uma característica de todos os carros de 7 lugares, não tem muito como ser diferente disso aqui. Ela vai levantar, vai liberar aqui o assento. E mais, aqui atrás a gente ainda tem uma situação ali que tem porta-copos, você pode ter um mínimo de conforto para quem está lá atrás. Bom, é um super conforto aqui nessa terceira fileira de bancos? Não, não é. Mas é o padrão do carro de 7 lugares e especialmente aqui em que a gente tem um carro relativamente acessível, é sim interessante. O maior banho de loja desse novo Chevrolet Spin tá exatamente aqui dentro, na parte interna. A começar aqui pela porta, em que a gente já tem aqui na parte dianteira essa porção aqui, que ela é suave ao toque, mas não é tão almofadado assim, ainda assim é um pouquinho duro, mas tem o material em couro aqui, e mais esse outro aplique que a gente tem aí em tom cinza, junto do puxador e também do botão do vidro elétrico. Mas a gente tem aqui esse desenho em couro, num tom azulado, e eu diria que é de bom gosto, porque a gente já teve marrons em tempos atrás. Mas essa aqui ficou interessante, ela traz um ar de mais modernidade quando a gente aplica esse tom azul, e não é algo que chame tanto a atenção. Não acredito que vai incomodar muita gente. Agora, o outro ganho está aqui no painel de instrumentos desse carro. Vou falar dele em seguida, mas antes te mostrar aqui, ó, o volante já é novo. A gente já tem aqui o volante com a base reta, o mesmo que está sendo usado no Onix, na Tracker, na Montana. E aqui o cluster, né? O painel envolvente com o painel aqui de instrumentos e junto com a central multimídia, seguindo também o tom azul, então a ambientação está de acordo. Aqui a gente tem mais um material com esse aplique cromado, só que isso aqui é bonito, porém, quando o sol bate em cima, ele reflete e ofusca aqui os passageiros da frente, é um detalhezinho que poderia ser revisto. E aqui mais esse outro material aqui também mais bonito, mais refinado, com texturas. E aqui você pode deixar uma carteira, um celular
que tem um material emborrachado, não vai te incomodar. Outro destaque aqui dessa versão mais completa da Spin fica por conta do ar-condicionado, e aqui é um ar-condicionado automático, em que eu posso programar a temperatura que eu quero que ele mantenha, 17 graus, enfim, 19, 20 aqui, desembaçador dianteiro, organizar e posicionar a direção do ar, é um ar automático. Aqui a gente tem botões para ligar o alerta de evasão de faixa, para travamento e destravamento do carro e para desligar o controle de tração. Mais coisas aqui, USB-C e USB-A para interagir com a mídia, e aqui um carregador de celular por indução. E esse carregador é interessante porque a gente vai colocar o telefone aqui e ele vai ter uma saidinha de ar-condicionado aqui, então o telefone vai ficar refrigerado. A gente fala de um carro que é automático, então tá aqui a alavanca de mudanças, com vários nichos aqui de porta-copos, porta-objetos. Tudo isso ajuda bastante porque esse carro precisa ser prático e a Chevrolet pensou muito nisso. Inclusive colocou aqui na porta esse outro aqui, com um bom tamanho, inclusive, que ele é grande para a gente poder colocar os objetos ali. Quando a gente começa a falar um pouco aqui do cluster, o painel de instrumentos, ele ficou com um desenho um pouco mais determinado em algumas situações, né? Eu falo aqui, ó, por exemplo, aqui a gente tem uma visualização mais tradicional, e para eu interagir com ele, eu preciso primeiro apertar o botão aqui para poder mudar a função lá. Então, apertei, e aí ele vai aparecer ali a opção do medidor 1, 2, e aí eu já vou ter aqui esse outro desenho com a velocidade ali me marcando nessa barra gráfica. Apertei novamente aqui, ele vai mudar um pouquinho ali, ó, o combustível e também a temperatura. Eu pressionando eu tenho medidor 3, e aí eu vou para um outro desenho aqui, que tem esse desenho, olha só, parece que ele está achatado ali do contagiros. E eu vou então para informações aqui do veículo, e aí a gente vai ter aqui questões de vida útil do óleo, vai interagir também com outras funções do carro. Tenho a questão do que vai ter na mídia, um painel mais básico, apenas ali com o velocímetro, com menos informações, e ainda voltando para cá eu tenho o medidor 1, que esse aqui é o mais interessante. Quando a gente passa para cá para a mídia, a gente tem mais uma vez a integração aqui do MyLink, mas ele está bem intuitivo, interessante, olha só, com a questão do controle para o rádio, aqui a interação com celulares, Android Auto, Apple CarPlay. Tem aqui a tela de home e a gente pode fazer configurações aqui nesse sistema, como data e hora, línguas, rede, Wi-Fi, porque esse carro aqui também tem roteador, ele pode trabalhar com 2 celulares pareados ao mesmo tempo e também pode rotear internet, né? Isso aqui é interessante. Alertas sonoros aqui para, por exemplo, o volume da partida, sonoro do toque, enfim. Tem aqui questões de sistema e também questões do veículo, em que a gente pode ter aqui, ó, configuração para a frenagem autônoma, né? Se você quer que ele só dê o alerta ou que ele também faça a frenagem, você vai configurar aqui também a detecção de pedestres, você vai ter essa possibilidade ainda aqui, ó, de desligar ou manter alerta e frenagem. É sempre interessante que você deixe os dois aqui. Ligar ou desligar o alerta de ponto cego, configurações, né, efetivas do carro e das assistências que ele tem, iluminação, travamento aqui das portas, se você quer que ele faça de forma automática, travamento e destravamento e a partida remota, também permitir que tudo possa ser feito, também está aqui na tela. E aqui as informações de computador de bordo. E aí você pode ter aqui informações do trajeto e jogar aqui para que ela apareça no painel de instrumentos, ou remover aqui do painel de instrumentos e ele volta para cá. Então, você vai precisar, quando você quiser, por exemplo, ver as informações de computador de bordo do carro, você vai precisar jogar, se quiser, aqui no painel de instrumentos, ou utilizar nessa outra tela, e é mais interessante que seja aqui, porque você deixa a instrumentação de números e velocidade aqui, e aqui acompanha as situações ali do painel. Mas a mídia tá boa, tá mais rápida, tá mais interessante, vale a pena esse investimento aqui, foi interessante. Em termos de pacote de equipamentos, essa versão Premier é muito completa, porque a gente tem aqui airbags frontais, airbags laterais e airbags de cortina que chegam até lá a terceira fileira do carro. Então, esse desenho a Chevrolet conseguiu dar um grande avanço. Então, a gente tem 6 airbags nesse carro, a gente tem aqui acendimento automático dos faróis, a gente tem sensor de chuva, então o limpador ele vai ligar de forma automática e você gira aqui a ponta da alavanca para regular qual a intensidade que você quer no sensor de chuva. A gente também tem
câmera de ré aqui, e essa câmera é importante da gente mostrar pelo seguinte, olha só. Ela tem uma resolução muito boa, muito boa. A gente melhorou muito ali a resolução da câmera da Chevrolet com linha de guia dinâmica. Você pode tirar, inclusive, ali a linha de guia. Então, melhorou. Não tá, né, uma TV Full HD, né, mas ela melhorou em relação àquilo que a gente já tinha. A gente ainda tem também a questão da partida com botão. E eu vou te mostrar agora um pouco de como é que é a chave dessa Chevrolet Spin. A chave dessa Spin Premier é esse desenho aqui, um desenho de chave presencial, inclusive a mesma que está sendo usada agora na linha do Onix. Mas a gente precisa fazer uma ressalva aqui. Essa chave presencial, ela serve para você dar a partida por botão. Então não é de fato que ela seja uma chave presencial, porque a gente não tem botões em nenhum dos lados aqui das maçanetas para poder trancar o carro ou simplesmente pressionar aqui. Então a gente pode entender que esse carro tem uma partida por botão, mas a abertura e o fechamento você ainda faz do jeito convencional. Então, um toque aqui, ela já vai trancar as portas e levantar os vidros, e esse é o jeito mais adequado, porque no Onix você precisa apertar e ficar segurando para levantar os vidros. É muito melhor quando num toque só ele já faz tudo. E para abrir o carro, para destravar as portas, eu pressiono no botão e aí ela pode tanto liberar as portas, e se eu pressionar e segurar, ela já vai baixar também os 4 vidros do carro depois de alguns segundos. O último vidro fica um pouquinho para fora. O que a Renault fez lá na Duster? Porque ela mudou a geração da Duster, mas preservou ali a maçaneta. A gente tem lá uma chave cartão em que você, ao se aproximar do carro, ele destrava o carro para você. Aqui na Spin não tem essa possibilidade. Lá no Peugeot 208, a gente também tem aquela situação em que você se afasta do carro, ele trava, e você se aproxima, ele destrava. Esse sistema, para a Chevrolet poder preservar essas maçanetas aqui e não ter que mexer na folha da porta, poderia ter sido adotado, mas não foi isso que a marca fez. Agora, ainda assim, é o sistema prático e padrão e convencional que a gente já conhece, e com a facilidade de você poder acionar o carro pelo botão. A partir de agora, a suspensão da Chevrolet Spin está 1,6 centímetro mais alta do que antes. Esse foi um ganho que aqui esse carro da General Motors teve, mas tem mais detalhes aqui em que isso melhorou. O ângulo de ataque aumentou de 15,5 para 16,6 graus. E lá na parte traseira, o ângulo de saída passou de 22,9 para 24,4 graus. Com isso, esse carro ganha mais capacidade no uso diário, para entrar numa rampa, para subir uma garagem, para situações de uso. E é importante que a General Motors tenha feito isso, porque a Spin antiga raspava muito, sobretudo esta peça que a gente tem aqui. Essa porção aqui, ó. Não, às vezes tem Chevrolet Spin que nem dura muito esse plástico, que é de fato mesmo baixinho e é feito para raspar. Em termos de construção, a gente tem aqui um desenho clássico e conhecido em freio e suspensão. Freio a disco na dianteira, freio a tambor na traseira, suspensão traseira com eixo de torção e suspensão independente dianteira do tipo McPherson. E embaixo do capô, né, se esse desenho de suspensão não mudou, também não dá para imaginar que o que está embaixo do capô vai ter melhorado ou vai ter mudado, porque melhorar, ele melhorou. Eu quero te dizer que a gente tem aqui, mais uma vez, o motor da General Motors, clássico e conhecido. A gente tem aqui o SPE 1.8. A origem desse motor aqui é o Família 1 da General Motors, um motor que ficou popularizado no Corsa, foi 1.4, esticado para 1.8 e continua sendo 1.8 aqui na Spin. E a gente tem aqui 111 cavalos de potência e tem 17,7 kgfm de torque. São números que mostram muito da eficiência desse propulsor, mas aqui, olha só, com uma bobina para cada cilindro, porque esse motor ele é 4 cilindros, ele é 8 válvulas, ele é aquele motor que a gente já conhece da General Motors de muito tempo e que foi utilizado amplamente na Spin quando ela surgiu. Ele foi aperfeiçoado em 2020 ou 2022, em que veio a nova geração e eles já conseguiram várias melhorias que deixaram esse carro bastante econômico, inclusive por isso essa minha referência de Spin fazendo 12,5 a 13 km com litro dentro da cidade. Vamos ver se isso vai se confirmar depois no teste de rodagem. Agora, a gente também teve aqui um ganho, então, em 11% em relação a consumo, segundo a marca. A gente vai ver se isso se confirma. E também uma aceleração mais rápida, que de 0 a 100 km por hora com gasolina, esse carro está fazendo em 11,8 segundos. Nossa, mas é muito, é abaixo de 10 segundos. Carros turbo fazem em menos tempo. É verdade,
fazem. Porém, carros turbo, a gente não sabe se vão durar tanto tempo quanto esse carro aqui. E a ideia da General Motors é exatamente preservar esse conjunto propulsor aqui, que é valente, conhecido e que é plenamente fácil de mexer. O mecânico do interior consegue dar manutenção para esse carro, ele não dá problema, ele dificilmente traz alguma situação de inconveniência e mais, tolera algumas coisas daqui a pouco de não ser o nível ideal de óleo, de estar um óleo inadequado, ainda que ele diga ali para você usar o óleo Dexus. Aqui a gente tem uma correia no comando, então você precisa fazer essa manutenção. Não é uma correia banhada em óleo aqui, como lá no Onix, é aquela correia tradicional, a correia seca, a correia que te dura 60 mil quilômetros e você precisa trocar. Mas o principal daqui é a manutenção e a baixa manutenção que ele oferece. E é por isso que esse propulsor tem que continuar aqui na Chevrolet Spin. Ah, mas não colocaram um motor turbo aqui. Não. Por quê? Porque a ideia aqui é que nesse aspecto ela é conservadora e a gente tem que entender muito dessa proposta, porque a pessoa que tem esse carro para trabalhar, a pessoa que tem esse carro aqui para frota, ela não está preocupada com o desempenho, ela está preocupada com a facilidade de manutenção. No caso dessa Spin Premier aqui, a gente tem um câmbio automático de 6 marchas e é uma caixa que ela já foi recalibrada, inclusive está com trocas mais rápidas, está mais inteligente. Quando você vai descer, ela reduz a marcha, segura na marcha, e isso a gente vai ver depois no teste dirigindo. Se gostou desse vídeo até aqui, eu já te convido para que se inscreva aqui no canal do Veículos e Velocidade, deixa aí também o teu comentário, mas principalmente se inscreva e ativa o sininho para nos ajudar a pontuar um pouco mais aqui no YouTube. Agora a gente vai dirigir. Antes da gente começar a dirigir aqui a Spin, o espelho retrovisor aqui, ele não pega exatamente toda a área lá do vidro traseiro. Então, ou você coloca ele um pouquinho mais para cima, ou precisa acabar fazendo algum ajuste aqui exatamente para poder se encaixar. Mas dito isso, essa nova geração aqui, com a partida aqui por botão, facilitou muito a vida. A alavanca do câmbio muito macia, freio de mão também, e o volante elétrico segue naquele mesmo desenho de antes, mas agora esse novo aqui com uma pega melhor, como você já viu. E a gente começa aqui no piso irregular, nessa rua de paralelepípedo, para a gente já poder entender um pouco de como é que ficou esse ajuste aqui na suspensão da Spin. A primeira coisa que a gente já consegue perceber aqui, olha só, especialmente passando nesses buracos, é que a gente tem um carro que preservou aquela suavidade General Motors, que a Spin tinha, mas que ganhou firmeza, ganhou algum toque de firmeza. E isso melhorou muito a condução da Spin nesse tipo de situação, porque antes ela era aquele Chevrolet bem tradicional, que passava com suavidade nas ondulações, que não transmitia nada para cá para dentro. Ele segue com essa característica principal, mas ganhou sim uma suspensão mais firme e que a gente consegue perceber que isso melhora a dirigibilidade do carro. E sentado ao volante, naquela regulagem de altura, né, que levanta ali só o assento, é o tradicional da Spin, mas o que é interessante é que meu nariz está na reta do cluster, na reta do símbolo aqui da General Motors, acesso fácil para os comandos e a coluna de direção também é curta, então você está próximo aqui do painel. Não tem a regulagem de profundidade, então pode ser que tenha algum motorista com maior estatura que vai querer ficar mais para trás e vai estranhar um pouquinho essa falta. Mas ergonomicamente aqui tá tudo na mão, especialmente porque a posição de condução aqui desse carro, ela é aquela condução mais elevada, é aquela posição que te deixa numa cadeirinha. E a gente consegue ver inclusive o seguinte, que o painel aqui é largo até chegar lá no capô e é a herança que esse carro tem de ser pensado como uma minivan. Então aqui a coluna é larga, isso tira um pouco da visibilidade, porque você olha mais na reta e tira um pouco, né, da visibilidade ali de abertura. Mas isso é uma característica da Spin, né? É esse desenho que ela já tem. Acesso fácil para o ar-condicionado, acesso fácil aqui para a mídia, tudo facilitado, sem que a gente precise se projetar de uma maneira mais abrupta para poder encostar nos comandos. E com a direção elétrica ficou muito fácil de virar a esquina, porque ainda que não seja um carro tão pequeno, já seja um carro médio, olha só, volante muito leve, como a Spin sempre foi, é fácil de manobrar, fácil da gente fazer as conversões e com os espelhos a gente consegue enxergar também super bem quem está atrás.
O que é um pouco mais difícil, no caso aqui da Spin, é quando você precisa olhar nesta posição aqui. E a gente vai ver agora ali quando for fazer a conversão na via que é um pouco mais fechada. Porque no momento em que você vai virar aqui, ó, eu quero virar nessa rua aqui, tem um ângulo um pouco mais fechado. Eu giro o meu olhar para cá e essa coluna larga, ela exige uma adaptação porque ela tira um pouco da visibilidade. Agora, claro, olhando aqui do lado, a visibilidade, né, é boa, tanto para os espelhos retrovisores, enfim, em qualquer situação. E a gente já vai começar aqui a perceber um pouco do que esse motor 1.8 vai nos oferecer em termos de desempenho. Porque eu estou aqui a 30 km por hora, ele está mantendo a velocidade no aclive, 38 agora, carro com muita capacidade, e eu vou pisar fundo no aclive, demorou um pouquinho, reduziu marcha, tá puxando lá 40, 50 km por hora, 53, vou chegar lá em cima com 60 km por hora. Foi um desempenho super estrondoso? Não, a gente sabe que tem carros com motor turbinado, com motor turbo, que tem um desempenho muito melhor e que arrancam melhor. Mas o que é interessante da gente perceber aqui é que esse motor 1.8 da General Motors continua muito valente. Especialmente para o uso urbano, essa condição aqui desse motor atende muito. Olha só, preciso entrar na via mais movimentada, ó. Pé de leve no acelerador, ele já vai ganhando de 40 para 50 km por hora. E via de regra, dentro da cidade, é esse aqui o tipo de potência que você vai precisar. Não vai precisar de mais do que isso. E aqui a gente tem também um câmbio automático que, nessa condição de descida, eu posso passar aqui para redução de marcha. Então, eu tenho o botão aqui na alavanca e eu posso limitar a marcha que eu quero andar. Então aqui ela está limitada em M4 e com isso eu consigo fazer, por exemplo, ó, um freio motor nesse carro, tirei meu pé, ele está na 4ª marcha limitada, limitei na 3ª agora, ó, subiu o giro do motor e eu continuo aqui fazendo o freio motor. Essa posição aqui do M, então, como eu já mostrei para vocês, ela não serve exatamente para uma troca sequencial, ainda que você possa trocar a marcha limite, você não vai fazer uma troca sequencial, ela vai limitar em 3ª, em 4ª, em 5ª, enfim, de acordo com aquela função que a gente tem. Agora, andando um pouco aqui dentro da cidade, a gente já pode experimentar um pouco das assistências que esse carro aqui nos oferece. E uma delas, e que talvez seja a mais interessante para a gente poder utilizar no uso urbano, é ali no espelho retrovisor o alerta de ponto cego. Então a gente vai esperar aqui, ó, a moto vai passar e vai indicar lá no espelho retrovisor, lá na ponta externa ali do espelho retrovisor, que há um veículo se aproximando. Então, esse alerta para dentro da cidade é interessante, vai aparecer de novo aqui, ó, o carro saiu ali dessa vez ele não apareceu porque ele estava parado quase aqui o carro, mas quando o carro sai da área do espelho retrovisor, ele já acende ali o LED de iluminação. E num carro que é maior, que tem uma proporção mais avantajada, ó, se eu der seta, inclusive, ele vai piscar ali para chamar a atenção de que tem um carro no ponto cego. Esse é um desenho muito importante para a gente andar na cidade, é importante que esteja aqui na Spin. O outro assistente está aqui no controle de cruzeiro, em que a gente, né, pressionando aqui o botão no volante, eu posso presetar para o carro andar aqui a 60 km por hora, no limite da via, e ela vai então rodar a 60 km por hora, eu posso tirar o meu pé aqui do acelerador de uma maneira tranquila, em que ela vai manter a velocidade. A questão aqui é que a gente não fala de um controle de cruzeiro adaptativo. Então, por exemplo, se o limite de velocidade tiver programado para uma velocidade mais alta do que o carro que está indo aqui à nossa frente, ó, ela não vai diminuir. Então, o comando está no pé do motorista nesse caso. Uma outra situação que a gente percebe aqui a partir dos 60 km por hora é que ele já inicia a leitura das faixas de trânsito. Não é o que está acontecendo agora porque eu estou em velocidade mais inferior, mas a partir dos 60 ela faz a leitura das faixas e vai emitir um alerta ainda dentro da cidade. Esse comando funciona. A outra possibilidade é o limitador de velocidade, em que eu posso programar aqui para que ela não passe dos 35 km por hora. Isso vem desde a Spin manual, e eu digo isso porque eu usei muito Spin manual, a da antiga ainda, e ela já tinha o limitador. Então olha só, estou apertando mais aqui o meu pé no acelerador e ela não está passando dos 35, a não ser que eu afunde o pé, e aí sim ela ganha velocidade, até vai piscar ali no painel para me indicar que eu estou excedendo a velocidade. Essas são funções muito úteis no dia a dia, porque como esses carros da General Motors eles têm essa característica de serem macios, então a gente tem, né, situações em que eles vão talvez passar um pouco do limite de velocidade.
O sinal estava fechado aqui na faixa de pedestres elevada, mas eu vou acelerar fundo porque eu quero ver como é que ela vai subir aqui. Olha, já deu pra gente testar duas coisas aqui ao mesmo tempo, tá? Primeiro, como ela passou ali na faixa de pedestres, com muito mais valentia, com uma suspensão mais firme, muito mais consistente. Gostei muito dessa evolução aqui da Spin, porque melhorou muito em termos de capacidade que esse carro aqui nos oferece a partir de agora, né? Em relação à Spin anterior, ela tá com mais valentia e não raspa no chão, tanto quanto a geração anterior raspava. A gente vai ver mais um pouco da suspensão agora aqui na lombada, em que eu vou tentar passar aqui a 40 km por hora. Ó, de novo, passa com um pouco mais de dureza, um pouco mais de firmeza de suspensão, e isso para um carro de uso diário e de uso urbano faz diferença. Não é uma questão da suspensão ter ficado dura, mas sim mais resistente. Mas de novo, vocês viram aqui esse bip, que é o alerta de frenagem que esse carro aqui tem, aquele mesmo que a gente já viu em Tracker, em outros modelos da General Motors, em que o carro, identificando que existe a iminência de uma colisão, ele já emite uma luz que pisca ali no painel de instrumentos e reflete no para-brisa, e ele já emite esse alerta sonoro quando ele percebe essa iminência da colisão. Foi isso que aconteceu, porque eu fiz a manobra ali de aceleração muito próxima do carro da frente e ela já deu esse alerta. Então, nesse conjunto aqui, a gente já conseguiu perceber duas assistências, duas capacidades aqui da Spin que são interessantes e estão aqui presentes para o uso diário. Essa condição do assistente de frenagem, ele também pode fazer a frenagem do carro para a gente, né? Então, vamos ver se ela vai dar agora. Ó, ela deu aqui e ela já poderia ter iniciado uma frenagem caso eu não agisse. Porém, eu já iniciei a frenagem antes por uma questão de segurança nossa, mas ela pode fazer isso. Só que a gente precisa entender que esse é um assistente para reduzir dano em uma possibilidade de colisão. Não é para você se basear no carro e pensar que o carro vai frear, porque ela não tem essa possibilidade. Ela pode bater, mas talvez com um dano menor, porque o carro vai iniciar a frear antes. Agora, a Spin continua com uma característica em termos de frenagem que ela já tinha antes, dela ter um corpo muito grande para despejar o freio né, no carro. Então, ela não dá uma sensação de que vai parar rápido. Perceba essa diferença, olha só. Ela inclina, né, baixa a frente, inclina o carro, e à medida que você vai freando e que você vai apertando o pé no acelerador, você vai tendo uma sensação de que ela não tem uma frenagem instantânea. Isso é uma característica do projeto, é uma característica desse tipo de construção e que exige um planejamento maior nas frenagens. Na verdade, em qualquer carro você deve ter um planejamento maior para fazer frenagem, mas aqui na Spin, com esse corpo todo que ela tem, ela precisa de um pouquinho mais de atenção. Agora, nem por isso a gente tem dificuldade para manusear com esse carro, e eu percebo que ele é muito valente para condições, por exemplo, de cidades mais do interior, onde talvez a grande vantagem da Spin, que é o motor que ela tem tradicional, vai realmente prevalecer. Porque olha só, a aceleração está mais instantânea, com uma pisada de leve ela tem mais resposta. Então a gente percebe que o casamento desse propulsor 1.8 com o câmbio melhorou muito em relação à Spin anterior, que era mais letárgica, era mais gradual. Então a gente tem um ganho aqui, e o dono de Spin anterior, até porque esse carro aqui ele é um dos que mais tem retorno, né, mais tem fidelidade lá dentro da GM, o dono da Spin anterior vai sentir essa diferença, vai sentir que o carro está mais pronto. E para enfrentar, por exemplo, pisos mais irregulares como esse aqui, em que ela passa com valentia e tem uma construção simples, ela tem um desenho simples em termos de suspensão, freio e motor, é um carro muito próprio para usar em cidades de interior, para usar mais longe dos grandes centros urbanos, porque a manutenção ela vai ser mais tradicional, os mecânicos já vão estar mais próximos para isso. Olha só, vou insistir nesse degrau, ó, uma tampa ali. Percebam, a gente sente pouquinho, mas ela passa de uma maneira muito valente e transferindo o menos de instabilidade para cá para dentro. Agora, uma coisa que me chamou a atenção, e a gente já vai encaminhando para o final dessa parte urbana, fica por conta do consumo de combustível. Porque eu trabalhei com Spin durante 4 anos e os consumos que a gente tinha urbanos, e olha, em carro de trabalho, em que anda sem muita preocupação, a gente chegava a fazer até 12 km com litro de gasolina dentro da cidade. Essa aqui a gente não tem exatamente uma ideia se ela está abastecida com etanol, e eu imagino que sim. A gente botou um pouco de gasolina agora e deve estar com um misto aqui de 50% etanol, 50% gasolina.
e a gasolina com a nova composição de etanol ainda, inclusive, né? Então, eu percebo que a gente está com um consumo mais elevado do que eu imaginava que a gente fosse ter, especialmente por todo o ganho que a gente teve em termos de evolução nesse motor que a General Motors fez e prometeu no consumo. A média aqui no computador de bordo está marcando 8,3 km com litro de gasolina ou de consumo urbano, né, nessa média em que eu zerei desde que a gente saiu e começou o teste. Eu confesso que eu esperava um pouquinho mais, eu esperava mais perto dos 10, mas agora a gente vai ver como é que essa média aqui vai se comportar na estrada. Começando o nosso percurso rodoviário, agora a gente vai começar um pouco pela questão das assistências que a gente já viu lá dentro da cidade, mas aqui, por exemplo, controle de cruzeiro, vou limitar ele aqui para andar a 80 km por hora. Né? De novo, muito tranquilo, praticidade de sempre, mas não é aquele controle adaptativo, então você vai precisar colocar o pé no freio quando se aproxima de outro carro. A grande vantagem aqui da Spin é que tão logo a gente passa dos 60 km por hora, ela já começa a fazer a leitura das faixas da via. Então, se por acaso o carro se aproximar de um dos lados, ele já vai me dar esse alerta. Olha só, ele já vai dar o bip aqui, ó. De novo, né, já deu esse alerta sonoro. Agora, é apenas um alerta aqui na Spin esse aviso. Ele não tem um corretor, como a gente já viu, por exemplo, em outros carros. Ele não vai corrigir a faixa, não vai corrigir a evasão. Só vai mesmo dar esse bip. Sentado ao volante na estrada, a gente tem essa experiência suave, tranquila e confortável da Spin e sendo um carro muito amigável para viajar. Inclusive para todos os ocupantes, mesmo que ela esteja com 7 passageiros, ela é um carro muito amigável para viajar, um carro que te convida realmente para um passeio com a família, de uma maneira tranquila, de uma maneira interessante. A gente escuta pouco ruído de fora, não tem muita invasão de barulho, até por conta das borrachas que ela já tem. Isso a gente já percebe que os carros da Chevrolet sempre já tiveram, né, uma invasão de ruído menor, então já é um diferencial. E ela faz essa manutenção, por exemplo, de velocidade de uma maneira muito tranquila, muito suave, né? A gente não percebe muito que está andando. Aqui estou a 90 km por hora e a rolagem do carro, ela é suave. Então, para a gente poder experimentar um pouco de como é que é o desempenho desse motor 1.8, eu vou baixar aqui para 60 km por hora e vou apertar fundo agora. Já gritou 5, 6 mil rotações para fazer a troca, 70, 80, 85 agora, vai lá nas 5 mil rotações, passando ainda. Eu quero que ela faça outra troca ainda. Já deu o alerta aqui da frenagem, né? Por isso eu tirei o pé e não deixei ela ir até o fundo. Bom, esse motor 1.8, ele está melhorado e ele está mais ágil, não exatamente nessa condição de aceleração no fundo, ele está mais ágil aqui, ó, para uma ultrapassagem com carga média no acelerador, e aí logo em seguida a gente alivia, é para ele iniciar aquela aceleração. A aceleração inicial desse motor 1.8, ela está muito melhor, ou um pouco melhor, digamos assim. Mas quando você faz retomadas e você quer chegar a altas velocidades, continua demorando, porque esse carro não é um carro de performance, não é um carro com performance esportiva. Ele é um carro com corpo grande e que o motor tem que fazer um arrasto maior para puxar. Mas assim, está muito condizente com a experiência desse carro e com aquilo que as pessoas que vão utilizar ele, que vão viajar com ele, vão esperar dessa Spin. Ela segue um carro muito gostoso de andar e que consegue chegar em altas velocidades. A gente pode chegar aqui tranquilamente a velocidades bem acima dos limites, mantendo elas de uma forma tranquila. Mas até chegar nelas, ela vai exigir um pouco mais de tempo. E isso é um problema? Não. Isso é uma característica, porque a gente tem aqui um motor 1.8 aspirado, um motor de concepção tradicional, feito exatamente, né, para preservar esse desenho mais tradicional, sem tanta modernidade tecnológica. Então, isso é muito da característica aqui da Spin. Agora, com certeza, o dono anterior vai perceber que a gente tem aqui um carro melhor para acelerar, um carro que vai ter respostas pouquinha coisa mais instantâneas e que vai estar mais instigante em termos de aceleração. Mas assim,
de jeito nenhum ela deixou de ser uma Spin, de jeito nenhum ela deixou de ser o carro em que a gente já conhece, que a gente já sabe o que esperar. Continua sendo a Spin tradicional aqui. E uma das questões que a gente sentia muito na Spin anterior ficava por conta da oscilação da carroceria no momento em que a gente colocava ela numa condição de curva, né? Ela inclinava mais e ela não era um carro assim tão amigável para a gente fazer curva. Então é por isso que a gente vai poder experimentar um pouco agora. Eu vou deixar os carros afastarem um pouquinho mais para a nossa frente aqui e vou tentar fazer uma curva aqui dentro dos 40 km por hora. Olha como inclina e a gente percebe que eu estava até além do limite aqui. Continua sendo a mesma Spin de sempre, não é um carro de performance e não é um carro para você fazer curva com muita rapidez. Ela pode ter melhorado um pouco mais na suspensão, ela pode ter melhorado um pouco mais em termos de ganho, né, de reforço, de ter ficado mais firme, mas ela segue com essa característica, né, de ser um carro que vai oscilar e vai exigir mais da tua atenção. Então é por isso que a gente precisa colocar o carro nessas condições um pouco mais agressivas e experimentar um pouco mais, explorar um pouco mais, para poder trazer essa experiência de que o carro melhorou, evoluiu, mas ele segue sendo o mesmo carro de antes, ou muito do carro de antes. E uma outra questão é que em reduções, como é o que eu estou fazendo agora, o câmbio costuma segurar a marcha e ele entende que o motorista está reduzindo, ele entende que você está diminuindo a velocidade e não apressa tanto, por exemplo, não passa de quarta para quinta ou de terceira para quarta, ele mantém a terceira quando percebe que o motorista está descendo, por exemplo, um declive, uma lomba, enfim. Então ele te ajuda nessa questão do freio motor, essa programação do câmbio, ela tá mais interessante. E para a gente fechar aqui o nosso percurso rodoviário, aqui conseguimos uma boa média de consumo para o tamanho desse carro, né? Aqui a gente está com 13,6 km com litro de média, aqui ó, no trajeto 1, na informação do trajeto 1, que foi onde eu zerei. E no acumulado a gente melhorou de 8,5 para 8,7 km com litro a nossa média de consumo. Então, consumo rodoviário tá bom para o tamanho desse carro e vai atender especialmente o frotista, a pessoa que trabalha com transporte, porque ela vai ter um consumo, né, bem adequado, não vai esbanjar combustível. E no consumo urbano é que a gente percebeu que ela ficou um pouquinho aquém da expectativa. A gente tem evolução, a gente percebe essa evolução, mas continua sendo a Spin de sempre e a gente vai para a conclusão agora. Preserva um motor tradicional, uma confiabilidade mecânica, uma construção fácil e barata. Evolui em segurança, evolui em interior, evolui em equipamentos. O que mais você vai querer para uma Chevrolet Spin? Foi um belo trabalho que a Chevrolet fez aqui, especialmente em termos de evolução de produto. Por isso, porque preserva aquilo que quer que seja preservado e evolui aquilo que pode ser evoluído. E assim a gente continua tendo um carro em que a gente sabe muito o que esperar dele, especialmente em termos de manutenção barata e durabilidade. Se gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal do Veículos e Velocidade. A gente fica muito contente se você assistiu esse vídeo até aqui e não deixa também de acionar o sininho. Ficamos por aqui e até um próximo vídeo.